Olá! Hoje nós começamos um novo livro, o livro do profeta Ezequiel. Um grande profeta, e vou dizer a você, um homem extraordinário. Um livro maravilhoso, um livro que é composto de muitas e muitas visões que o profeta Ezequiel teve. O profeta Ezequiel, ele é testemunha, ocular de todo o exílio. Ele está no exílio da Babilônia e ele profetiza no exílio da Babilônia. Ele foi uma testemunha da queda de Jerusalém no ano 587. E esse homem é levado, nas deportações, levado para a Babilônia. E este homem é um homem extraordinário. Eu poderia dizer a você que é um gênio, um gênio. O seu livro é profundo, o seu livro é inspirador, o seu livro ele é realmente, ao mesmo tempo, desconcertante. Ezequiel, gente, viveu um dos momentos mais dramáticos da história de Israel, que foi justamente o exílio da Babilônia. Agora, a sua experiência espiritual é um tesouro magnífico para a gente descobrir, perscrutar o destino do povo de Deus. Quem é Ezequiel? Ezequiel é um sacerdote que profetizou por 22 anos durante o exílio da Babilônia. Agora veja uma coisa, é importante você lembrar o seguinte, geralmente um sacerdote não é profeta, um profeta não é sacerdote. Nós temos aí essas classes bem definidas ali dentro do povo de Deus. O rei, o sacerdote e o profeta. São três pessoas que recebem unções. O rei recebe a unção para ser rei, o profeta recebe a unção para ser profeta e o sacerdote para ser sacerdote. Mas nesse caso, Ezequiel é um sacerdote que também profetiza. Você veja uma coisa, ele profetizou durante 22 anos no exílio da Babilônia. O exílio da Babilônia durou 50 anos, então praticamente metade do exílio nós tivemos a presença de Ezequiel ali profetizando, animando o povo para que o povo pudesse passar por esse exílio. O Ezequiel, então, como eu disse, ele foi contemporâneo da queda de Jerusalém, que aconteceu em 587, e a posterior deportação. Aqui existe um grupo de estudiosos que dizem que o Ezequiel, ele começou o seu profetismo, a sua pregação em Jerusalém, antes de ser deportado, e continuou entre os deportados à margem do rio Quebar. Você vai ver que ele está ali ali ao lado do rio Quebar. O rio Quebar é um canal do Eufrates, ele é muito citado pelo profeta Ezequiel. Aliás, no primeiro capítulo vai citar o rio Quebar. Agora, uma outra coisa seguinte, mas há uma unanimidade entre os estudiosos em dizer que a atividade do profeta não começou em Jerusalém, e se deu somente na Babilônia, e porque muita gente acredita, muitos estudiosos acreditam, que ele tenha sido deportado naquela leva antes da destruição de Jerusalém. Você sabe que houve uma leva de deportação, uma primeira deportação, antes de destruir Jerusalém, em que muita gente foi levado, sacerdotes, profetas e tal. Acredita-se que ele tenha sido levado nessa primeira deportação e ele não tenha visto com seus olhos a queda de Jerusalém. Mas muitos estudiosos acreditam que ele foi antes e ele só começou a sua
as suas profecias, só começou a profetizar quando ele estava na Babilônia. Então aí há uma divergência. Tem gente que acredita que ele viu a destruição de Jerusalém, começou a profetizar lá, e outros acreditam que a sua profetismo tenha começado já na Babilônia. Tanto é que no primeiro capítulo, o primeiro capítulo que nós vamos ler hoje, fala assim, ele estava à margem do rio Quebar e teve uma visão. Então muita gente a partir disso fala, ele só começou a profetizar a partir do momento que ele estava na Babilônia. Muito bem, eu queria mostrar rapidamente, o esquema do livro dele é muito simples, muito simples, muito simples. Eu quero passar para você o esquema do livro. Sempre eu gosto de passar para vocês o esquema do livro para vocês terem isto como uma chave de leitura. Então vamos ver como é esse esquema do livro do profeta Ezequiel, que é muito simples. Veja só. Vai do capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 3, versículo 21, a vocação do profeta. Então, a vocação do profeta é descrita aí do capítulo 1 ao capítulo 3, versículo 21. Ok. Do capítulo 3, versículo 22, até o capítulo 24, versículo 27, nós temos os oráculos que anunciam o julgamento de Jerusalém. Ok? Ok. Do capítulo 25 ao capítulo 32, o castigo das nações. Do capítulo 33 ao capítulo 37, a restauração do povo aniquilado. O povo foi aniquilado, mas será restaurado. Do capítulo 38 ao capítulo 39, a batalha do povo de Deus diante dos inimigos. Então fala dali dos inimigos do povo de Deus. E termina do capítulo 40 ao 48, Ezequiel vislumbra a cidade e o povo renovado, ou seja, sempre terminando com uma grande, grande esperança, tá bom? Então vamos ler hoje o primeiro capítulo de Ezequiel. Esse primeiro capítulo a gente poderia dar o nome de A Visão da Glória. É uma visão que ele tem, e é uma visão bem esquisita mesmo, vocês vão acompanhar comigo, mas é uma visão que a gente precisa interpretar como uma comunicação de Deus ao coração do profeta. Então, vamos ler e você vai perceber, depois eu vou explicar para você a visão, mostrar para você como é a visão. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, primeiro capítulo de Ezequiel, ele tem aqui uma visão da glória de Deus. Uma visão da glória de Deus. O que ele vai ver? Ele vai ver e descrever com palavras humanas a glória de Deus. Ezequiel capítulo 1. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, quando me encontrava entre os deportados à margens do rio Quebar, abriram-se os céus e contemplei visões divinas. No 5º dia do mês, era o 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. Foi a palavra do Senhor dirigida ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na Caldeia, às margens do rio Quebar. Rio Quebar ou Cobar. Nesse lugar veio a mão do Senhor sobre mim. Tive então uma visão. Soprava do lado norte um vento impetuoso, uma espessa nuvem com um feixe de fogo resplandecente, e no centro, saído do meio do fogo, algo que possuía um brilho vermelho. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres que apresentavam possuir forma humana. Cada um tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram direitas, retas, né? E as plantas de seus pés se assemelhavam às do touro e cintilavam como bronze polido. De seus 4 lados, mãos humanas saíam por debaixo de suas asas. Todos os 4 possuíam rostos e asas. Suas asas tocavam uma na outra. Quando se locomoviam, não se voltavam. Cada um andava para a frente. Quanto ao aspecto de seus rostos, tinham todos eles figura humana. Todos os 4
uma face de leão pela direita, todos os 4 uma face de touro pela esquerda, e todos os 4 uma face de águia. Eis o que havia no tocante às suas faces. Suas asas estendiam-se para o alto, cada qual tinha 2 asas que tocavam as dos outros e 2 que lhe cobriam o corpo. Cada qual caminhava para a frente, ia para o lado aonde os impelia o espírito, não se voltavam quando iam andando. No meio desses seres divisava-se algo parecido com brasas incandescentes, como tochas que circulavam entre eles, e desse fogo que projetava uma luz deslumbrante, saíam relâmpagos. Os seres zigue-zagueavam como raio. Ora, enquanto contemplava esses seres vivos, divisei uma roda sobre a terra ao lado de cada um dos 4. O aspecto e a estrutura dessas rodas eram de uma gema de Társis. Todas as 4 se assemelhavam e pareciam construídas uma dentro da outra. Podiam deslocar-se em 4 direções sem retornar em seus movimentos. Seus aros eram de uma altura assombrosa, guarnecidos de olhos em toda a circunferência. Quando os seres vivos se deslocavam ou se erguiam da terra, locomoviam-se as rodas e se elevavam com elas. Para onde os impulsionava o espírito iam eles, e as rodas com eles se erguiam, pois o espírito do ser vivo de igual modo animava as rodas. Quando caminhavam, elas se moviam, quando paravam, também elas interrompiam o curso, e se erguiam da terra as rodas do mesmo modo se suspendiam, pois o espírito desses seres vivos estava também nas rodas. Pairando acima desses seres, havia algo que se assemelhava a uma abóboda límpida, como cristal, estendida sobre suas cabeças. Sob essa abóboda, alongavam-se as suas asas até se tocarem, tendo cada um sempre 2 que lhe cobriam o corpo. Eu escutava, quando eles caminhavam, o ruído de suas asas, semelhante ao barulho das grandes águas, a voz do Onipotente, um vozerio igual ao de campo de batalha. Quando paravam, abaixavam as asas e fazia-se um ruído acima da abóboda que ficava sobre as cabeças. Acima dessa abóboda havia uma espécie de trono, semelhante a uma pedra de safira, e bem no alto dessa espécie de trono, uma silhueta humana. Vi que ela possuía um fulgor vermelho, como se houvesse sido banhada no fogo, desde o que parecia ser a sua cintura para cima, enquanto que para baixo vi algo como fogo, que esparzia clarões por todos os lados. Como o arco-íris que aparece nas nuvens em dias de chuva, assim era o resplendor que os envolvia. Era esta visão a imagem da glória do Senhor. Vendo isso, prostrei-me com o rosto por terra e escutei uma voz que dizia... No próximo capítulo você vai saber. Vamos lá, gente. Muito importante você saber que é uma visão. Os termos, palavras e vocabulários são vocabulários humanos para descrever algo inefável, algo que nós não temos palavras para descrever. Ezequiel foi contemplado com a glória de Deus. Ele conseguiu perceber com seus olhos humanos, seus sentidos humanos, a glória de Deus. Preste atenção. Como descrever isso? Ele descreve com palavras humanas. E ao descrever com palavras humanas, ele usa componentes que ele conhece. Roda, nuvem, raio e tal. Mas é uma experiência profunda da glória de Deus. Vamos entender como que aconteceu esta visão. Veja só que interessante a visão. Vou tentar trazer para você aqui essa visão. Vamos lá.
Aqui você está vendo o Ezequiel caminhando aí na margem do rio Quebar, e de repente, o rio Quebar, que é um canal do Eufrates, né? E de repente começa-se ter um momento de visão, ou seja, ele tem uma experiência de Deus, onde ele vai ver, por isso que aqui ele vai ver, e vai começar a ver aquilo que o capítulo 1 começa a narrar. Isso, uma espécie de nuvem, parece fogo, parece que você está vendo aí, não só as nuvens, mas de repente um braseiro, um fogo. E aparecem os 4 seres, que têm asas, são 4 asas, 2 batem, as outras asas envolvem, né? Você vê aí nesse ser que eles têm 4 rostos, 4 faces. 4 faces. É interessante essas faces, que sempre uma tem a face humana, né? E depois você vê as outras faces dos animais. São animais aí míticos, mas na visão eles estão no ar, tem as patas todas viradas para baixo, não tá vendo? Os pés são retos. Uma face é a face humana, a outra face é a face de um leão, a outra face é a face de um touro e a outra face é a face de uma águia. Os 4 animais que serão também lembrados no Apocalipse e que serão representantes dos evangelistas. Muito bem, você vê as patas deles são, os pés são retos para baixo, como cascos de boi, como os cascos de boi, tá vendo? Os anjos, essas figuras, são 4 figuras, tem raios, né, que os raios saem deles, e os raios se comunicam um entre o outro. Essa é a visão que ele estava tendo. Os raios se comunicam um com o outro. Enquanto isso, ele vai vendo tudo isso acontecer. Ele nota que há um barulho muito grande, né, e consegue escutar o bater das asas. Você vê que esses raios são raios que comunicam. De repente aparece uma roda. Uma roda grande, que tem olhos em toda a roda. São 2 rodas que vão aparecer. Tá vendo? Aqui são os olhos que tem nas rodas. São 2 rodas enormes. E essas 2 rodas estão entrelaçadas, uma dentro da outra. E essas rodas, elas caminham e se movimentam a partir dos seres que estão ali dentro. Diz na visão de Ezequiel, que é conforme o Espírito impelia para que elas pudessem caminhar. Essas rodas são rodas enormes, ele está vendo, e ali, quando aquele ser caminhava, a roda ia também. Se ele ia para um lado, a roda ia. Se ele ia para o outro, a roda ia. Sempre essas 2 rodas entrelaçadas, estavam junto desses seres de asas, seres alados, né? E a roda ficava rodando ali ao redor deles. Cada vez que eles se movimentavam, a roda também era movimentada. Tudo isso ele descreve como a glória de Deus. A glória de Deus. Ele está tendo uma visão. Veja só, cada ser, que são 4, tem ali o seu conjunto de rodas ao seu redor. Tá vendo? Tá vendo? Interessante. Aqui começa a aparecer uma abóboda. Olha aqui essa parte mais. Uma abóboda diferente, acima das rodas. E nesta abóboda, que está acima das rodas, ele escuta o farfalhar das asas, né? Um grande vozerio. Acima está uma abóboda, que já foi, que ele viu ali. E olha que interessante, acima das rodas está a abóboda, continuam os raios se comunicando, um comunica com o outro, né? Um ser comunica com o outro através de raios e através de braseiros que vão por esses raios. Nesta abóboda, acima desta abóboda, aparece ali um trono como que de safira, e sentado nesse trono uma figura humana, que se assemelha a uma figura humana, né? Que dá para notar de uma forma bem clara.
É neste momento que a visão dele vai terminando, quando ele vai terminando, né, e ele escuta uma voz. Veja só o arco-íris que se compõe, segundo a descrição da visão, há um arco-íris que está sobre esse trono e sobre essa figura, essa silhueta de uma figura humana. Esta é a visão que ele teve. Muito bem, como eu disse, é a maneira de se explicar com palavras humanas uma experiência muito profunda de Deus. Vamos lá, gente, eu queria lembrar você aqui sobre algumas coisas. Primeiro a data aqui pode ser uma data incerta aqui. Ele diz aqui, ó, no 20º ano do 5º dia do 4º mês, quando me encontravam deportados à margem do rio Quebar, abriram seus céus, contemplei visões. No 5º dia do mês, era o 5º ano. Essas não levam muito em consideração essas datas, não. Essas datas podem ser uma data incerta. A gente sabe que ele foi deportado, ele provavelmente deve ter sido deportado na primeira leva, né? Na primeira leva, estava lá, nessa época o rei Joaquim também estava deportado, estava cativo lá. O rei Joaquim ficou 37 anos cativo na Babilônia, né? Então, na verdade, essa data não precisa levar muito em consideração. Fato é que ele foi testemunha, ele foi contemporâneo da queda de Jerusalém e foi um deportado e foi um cativo na Babilônia. O rio Quebar, o que é o rio Quebar? O rio Quebar ele é um canal lateral do Eufrates que vai da Babilônia até Varca. Então é um canal, é um rio. Fala canal, mas é um afluente do rio Eufrates que vai da Babilônia até Varca. É interessante, você acompanhou comigo, essa visão que ele teve acontece no céu. Você viu que ele está tendo a visão e é o céu, nuvens, raios e tal. E é diferente porque as outras visões de Ezequiel será no templo. Ele vai sempre ter... Então, na verdade, o que acontece? Ele está longe do templo, porque ele está na Babilônia, né? Mas ele tem essa visão do céu, e no céu um trono, e no trono sentado uma silhueta humana. É como se ali, mesmo ele estando longe do templo, mesmo o povo de Deus estando longe do templo, né, Deus estava perto do seu povo ali no seu trono. Onde é a morada de Deus? Na cabeça do povo de Deus, no templo. Meu Deus, mas nós estamos longe do templo, então nós estamos longe da morada de Deus. Não, porque a morada de Deus é o céu. Então, está entendendo isso? Então, Ezequiel mostra para a gente que, mesmo estando longe do templo, que é a morada de Deus, Deus se faz morada com eles ali no exílio da Babilônia. Tá bom? Versículo 10, as figuras lá. Quanto ao aspecto de seus rostos, tinham todos eles figura humana. Todas as quatro faces, uma face de leão pela direita, uma face de touro pela esquerda, e todos os quatro uma face de águia. Águia, leão, touro e homem são as quatro figuras da visão de Ezequiel, não são? São. E essas quatro figuras serão retomadas no Apocalipse e serão as quatro figuras que simbolizam os quatro evangelistas. Lucas, simbolizado por um touro, Mateus, simbolizado pelo homem, Marcos, simbolizado pela leão, e João, simbolizado pela águia. São quatro animais míticos, como eu disse para você, quatro animais que estão ali, tem um certo simbolismo. Tá bom? No versículo 15, ora, enquanto contemplava seres vivos, divisei uma roda sobre a terra ao lado de cada um dos quatro. Tá, eu disse para você que ele teve uma experiência do sagrado, do divino. Como traduzir essa experiência em palavras? Então ele usa elementos que ele vê, que ele tem costume, né? Nos santuários antigos, gente, existiam carroças que utilizavam rodas, né?
utilizavam carroças para transportar vítimas imoladas, oferendas, né? Então, a roda era uma coisa que estava no imaginário do Ezequiel. Então, para ele traduzir uma visão divina, ele usou algo que ele conhecia. Talvez a melhor maneira dele explicar a sua visão foi lembrando de rodas, né? E para terminar, o versículo 24, eu escutava quando eles caminhavam o ruído de suas asas semelhante ao barulho de grandes águas, a voz do Onipotente, um vozerio igual ao de campo de batalha. Voz do Onipotente. O termo que é usado aqui, a voz do El Shaddai, que significa onipotente. El Shaddai. Deus é tratado aqui com um termo, com um título muito antigo, né, que se usa muito tempo. El Shaddai. Então, aqui nós temos a certeza, ele teve uma experiência de Deus, ele teve uma visão da glória de Deus. Et cruce in Domini fugit partis adversae, vite deleo de tribuda, radices Davide. Aleluia.